Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula de álgebra linear. Nesta aula, começaremos falando sobre dependência e independência linear. Bom, é fundamental a gente saber quando um vetor é combinação linear de outros. Por exemplo, quando um vetor faz parte de um espaço gerado por outros dois ou três vetores, né? Então, a gente tem, digamos, por exemplo, V1, V2 até Vn vetores, né? Então, será que existem vetores entre esses n vetores que não é combinação linear dos outros? Né? Será que algum destes não é uma combinação linear dos demais? Então, para isso, a gente tem que entender o que é dependência e independência linear. A gente vai começar com a seguinte definição. Sejam V um espaço vetorial e vamos considerar V1, V2, V3 até um Vn nesse espaço vetorial. Então, a gente vai dizer que o conjunto, né, o conjunto formado por estes n vetores, V1 até o Vn, ele é linearmente independente, então vamos dizer, ele é Li, a gente chama desse jeito, ou a gente vai dizer que os vetores são Li né, linearmente independentes se a equação A1 vezes V1 mais A2 vezes V2 mais A3 vezes V3 até o AN vezes o Vn sendo zero implicará em todos os coeficientes A1, A2, A3, assim até o AN serem nulos. Então, assim, se um vetor não é combinação linear dos demais, né? E na verdade, se nenhum é combinação linear dos demais, então a gente tem que os coeficientes são todos nulos. Né? Se existir algum AI, né, algum coeficiente AI que não seja zero, então a gente tem que o conjunto formado por estes vetores é LD, certo? Ou seja, ele é linearmente dependente ou que os vetores são LD. Então, essa é a definição de linearmente independente e de
linearmente dependente. Vamos ver uma caracterização de vetores linearmente dependentes. Então, para vetores linearmente dependentes, ou simplesmente LD, né? Então, a caracterização é a seguinte. Vamos enunciá-la através de um teorema. O teorema é: se nós temos que um conjunto com n vetores é LD, né? Então, um destes vetores é combinação linear dos outros. E vice-versa. Portanto, esse conjunto é LD se e somente se um destes vetores é LD. Ou melhor, é combinação linear dos demais. Então essa é a caracterização de um conjunto LD, ou de vetores LDs. O outro resultado é... Bom, antes de anunciarmos o próximo resultado, vamos verificar, né, esta afirmação e estudarmos alguns exemplos. Bom, para isso, vamos supor primeiro que os vetores são LD, né? Então, se você tem que V1, V2, V3 até Vn LD, para a gente ver que uma é a combinação dos demais, a gente tem que olhar para esta combinação aqui, certo? Então, vamos lá. Então, a gente tem que A1 vezes V1 mais A2 vezes V2, assim até o último, se der zero, né? Então, pela definição, um destes coeficientes deve ser diferente de zero. Então, suponha que temos um AJ que não é zero. Então, o que a gente vai ganhar com isso? Que o VJ, não é? É igual a menos A1 sobre AJ, já que AJ é diferente de zero, então vezes V1 até o último, né? Até o último, então menos AN sobre AJ vezes VN. Né? O que a gente fez aqui? A gente reescreveu o VJ como uma combinação linear de todos os outros vetores, não é? VJ é combinação linear dos demais. E
para verificar que se um é combinação linear dos demais, então o conjunto é LD, vai ser bem direto, né? Para isso, o que a gente vai fazer? Ora, se a gente quer mostrar que o conjunto é LD, então a gente tem que olhar para a definição de LD, né? Então, digamos que a gente tem um conjunto V1, V2, V3, um certo VJ até o Vn, né? Tal que para algum I ou algum J, tanto faz, a gente tem o seguinte, que ele seja combinação linear dos demais. Então, uma hora a gente vai ter, por exemplo, BJ menos 1 vezes o VJ menos 1. A gente não vai ter o de ordem J, porque ele está do outro lado. Então, o próximo vai ser o BJ mais 1 vezes o VJ mais 1, somando até o último, né? BN, VN. Né? Então, o que a gente está fazendo aqui? Está colocando uma combinação linear para os demais vetores, né? Bom, se a gente tem isso, então o que a gente pode fazer? A gente pode colocar todos de um lado só, né? E verificar que na verdade são B1 vezes V1 mais o BJ menos 1 vezes o VJ menos 1. O VJ vai vir negativo, ou seja, menos 1 vezes o VJ mais o BJ mais 1 vezes o VJ mais 1. Isso somando até o último elemento. E isso é igual a zero, porque está todo mundo de um lado só. Então, olha só aqui o coeficiente do VJ. Né? O coeficiente do VJ é menos 1. Né? Então, como o coeficiente do VJ é menos 1, diferente de zero, né? Ou seja, todo mundo é uma combinação linear. Né? A gente tem isso, uma grande combinação linear. Portanto, o que a gente tem é que o conjunto de V1, V2, V3 até o Vn é LD. Né? E que o BJ é o menos 1. Então a gente tem uma combinação linear e, portanto, eles são LDs. Mas por que eles são LDs? Porque a gente tem pelo menos um coeficiente, que no caso é o menos 1, que não é zero. Então, como pelo menos um não é zero, né, entra na definição de conjunto LD, linearmente dependente. E assim a gente conclui o nosso resultado. Bom, também a gente pode dizer que um conjunto de vetores é LI se somente se nenhum deles é combinação linear dos demais, né? Seria algo equivalente. Então vamos para um exemplo. Então imagine que o espaço vetorial é o R3, né? E aí a gente tenha dois vetores
no espaço vetorial. Então, o que a gente tem? A gente tem que o conjunto formado por eles dois vai ser LD se somente se estiverem na mesma reta. V1 e V2 estiverem na mesma reta. Porque se eles são combinação linear de dois vetores, né? Então, é porque um é um múltiplo do outro, né? Então, eles estão na mesma reta. E essa reta vai passar pela origem, porque vai ser ou V1 é lambda 1 vezes V2, ou do outro lado, né? Passa na origem. Vamos tentar desenhar essa situação. Então, a gente tem aqui o espaço tridimensional. E aqui a gente teria uma certa reta, né? Passando aqui na origem. Bom, essa reta tem como vetor diretor V1, né? Ou o V2, né? A gente pode dizer que o V2 poderia estar até na direção oposta, se o lambda for negativo, né? A gente poderia ter uma situação como essa. Bom, outro exemplo poderia ser o seguinte: a gente pegar como espaço vetorial o R2, né? E aí a gente considera a seguinte base, ou a seguinte combinação linear de vetores, né? O conjunto de vetor 1, menos 1, 1, 0 e 1, 1. Esse conjunto a gente consegue verificar que é LD, pois, veja só, a gente consegue reescrever 1 em função dos demais, porque a metade de 1 menos 1 menos 1 vezes o segundo mais metade de 1 claramente vai dar o vetor nulo, né, do R2. Então, como dá o vetor nulo, a gente tem coeficientes diferentes de zero, então eles formam um conjunto LD. Né? Bom, falando de conjuntos LDs e LIs, vamos falar também de base de um espaço vetorial. Então, o que vem a ser base? Né? A gente quer encontrar dentro do espaço vetorial um conjunto finito de vetor que seja combinação linear deles, né? Qualquer outro vetor dentro do espaço vetorial V. Então, qualquer outro vetor que a gente considerar no espaço vetorial tem que ser combinação linear destes vetores. E esses vetores têm que ser LI. Então, a gente vai chamar isso de base. Então, definição.
a gente vai considerar um conjunto. Digamos, se a gente tiver no espaço, por exemplo, n vetores, a gente tem n vetores no espaço, e eles são do espaço vetorial V. Então, a gente vai ser uma base se atender os seguintes critérios. Primeiro deles, eles têm que formar um conjunto Li. E o gerado por eles é todo o espaço vetorial V. Então, todo vetor do espaço vetorial V está contido dentro do gerado por V1, V2, V3 até Vn. Né? Vamos verificar alguns espaços vetoriais e suas bases. Então, digamos que a gente tenha o espaço vetorial formado, não é, por 3 dimensões, o R3. E aí a gente tem que o 1, 0, 0, o 0, 1, 0 e o 0, 0, 1 é uma base de R3, né? Uma base de V igual a R3. Ela é chamada de base canônica de R3. Então, no conjunto Li, que qualquer combinação dando zero, todos os coeficientes são nulos. E qualquer vetor do R3 pode ser visto como combinação linear deles três. A gente chama o primeiro de E1, o segundo de E2 e o terceiro de E3. Então a gente pode ver que são LIs e a gente consegue verificar que se a gente tem x, y e z, então a gente pode desmembrar como x vezes o E1 mais y vezes o E2 mais z vezes o E3. Né? Usando as propriedades do espaço vetorial. Ou seja, a gente consegue mostrar que qualquer vetor do R3 é combinação linear dos três vetores que formam a base canônica do R3. Veja, aqui a gente está usando três vetores. Se, por exemplo, a gente usasse menos vetores, então a gente não teria uma base. Porque poderíamos ter vetores que não seriam combinação linear, somente deles dois. Um outro tipo de base
seria também, se a gente considerasse V como espaço das matrizes 2 por 2, né, e pegasse todas as matrizes do tipo 1, 0, 0, 1 e 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0 e a matriz 0, 0, 0, 1. Isso aqui você consegue verificar que é uma base de V. Também é uma base de V. Né? Há espaços que não tem base finita, né? Se a gente estiver trabalhando, por exemplo, em espaço de funções, então aí a gente vai precisar de um conjunto infinito para gerar todo o espaço. Não necessariamente sejam combinações lineares infinitas, mas temos à nossa disposição infinitos vetores. Bom, agora vamos obter propriedades das bases de um espaço, né? Para isso vamos considerar os seguintes resultados. Bom, o primeiro deles é o seguinte teorema. Veja bem, se a gente tem que tem V1, V2 até Vn vetores não nulos, né? Bom, que eles geram o espaço vetorial V. Então, eles geram V. Então, dentro desses vetores, a gente pode extrair uma base. Certo? Então, dentro destes vetores, podemos extrair uma base. Que vai ser, né, formada por uma quantidade menor ou igual que n de vetores. Então, é como se, na verdade, a base fosse o menor conjunto Li possível que gere o espaço vetorial V. Né? Então é isso que a gente tem, na verdade. Então, como a gente vai verificar isso? Ora, vamos pegar um conjunto, né, todos os vetores LIs, né? Então eles cumprem as condições para uma base. Por quê? Porque eles são LIs e eles geram todo o espaço vetorial. E pronto. Então, ok. Agora, se V1, V2, V3 até o Vn não são LIs, então eles são LDs. Se eles são LDs, linearmente dependentes, então existe uma combinação linear deles com algum coeficiente não nulo. E isso dá um vetor nulo. Como assim? Então a gente vai ter x1 vezes v1 mais x2 vezes v2 até um xn vezes vn dando zero, e existe algum xi
digamos, o último, diferente de zero, né? Mas se, por exemplo, o último é diferente de zero, então a gente pode escrever o Vn como menos x1 sobre xn vezes v1, aí menos x2 sobre xn vezes v2, até o menos xn menos 1 sobre o xn vezes o vn menos 1. O que a gente está fazendo? A gente está reescrevendo como combinação linear dos demais, né? Bom, então, o Vn é combinação linear, então os outros V1, V2, V3 até Vn menos 1, eles também são LIs, né? Ou não. E eles formam todo o espaço vetorial. Mas aí pensa, e o Vn, os que são combinação linear do Vn? Bom, como o Vn é combinação linear destes n-1 vetores, então no final, qualquer outro que é combinação linear do Vn é combinação linear somente destes n-1 vetores, né? Então, a gente extrai esse vetor Vn, né? E fica só com os n-1. Então a gente vai seguir uma certa quantidade, né, finita de estágios como esses, até chegar um momento, né, em que vai existir um R menor ou igual do que N, tal que os vetores V1, VI1, VI2, até um V e R vão gerar também. E aí a gente não vai poder tirar mais nenhum vetor, ou seja, nenhum vai ser combinação linear dos demais, né, entre esses R vetores. Então, eles vão ser LIs que geram V. Aqui a gente vai repetir uma quantidade finita de estágios. Certo? Até não achar nenhum combinação linear dos demais. Então, se eles são LIs e geram V, então eles formam uma base, né? Então é isso que a gente tem. Bom, o próximo resultado fala o seguinte: se a gente tem um espaço vetorial V formado, né, gerado por um conjunto de vetores, né, então V, vamos dizer que ele é gerado por V1, V2 até um Vn. Então, o que a gente vai conseguir? Qualquer conjunto com mais de n vetores é LD. Ou seja, qualquer conjunto Li tem no máximo n vetores, né? Então, se a gente tiver V
Vetil 1, vetil 2, vetil N, vetil N mais 1. Então, ele vai ser LI, ou melhor, LD. Porque, no máximo, LI é do tamanho da base. Vocês têm, no máximo, N vetores. Então, vamos verificar se isso é verdade. Bom, como os N vetores geram V, então a gente pode reescrever da seguinte forma, né? Gerado de V1, V2, V3 até Vn é espaço vetorial V. Então, daí, o que a gente tem? A gente consegue extrair uma base para V, né? De V1, V2, V3 até Vn. Então, vamos dizer que seja, né, V1, V2, V3 até um certo VR, né, para R menor que é igual que N, esta base. Que a gente extraiu. Então, se a gente pegar, digamos, M maior do que N e considerarmos os vetores W1, W2, W3 até Wm em V, espaço vetorial, a gente vai ter o seguinte. Esse espaço vetorial, então cada um deles é a combinação linear desses N vetores. Então a gente vai ter que W1 é um A, 1 vezes o primeiro vetor, mais A12 vezes o segundo vetor, mais assim até o último, A1N vezes o enésimo vetor. E assim a gente vai fazendo até o último, né? Que é o mésimo vetor. Então ele vai ser um AM1 vezes o primeiro vetor, mais um AM2 vezes o segundo vetor, mais o AMN vezes um vetor qualquer. Vamos pegar aqui, por exemplo, até o R, porque a gente escolheu estes R vetores como a base. Então vamos botar até aqui o AMR vezes o VR, né? Que é o último vetor da base. Então a gente tem isso. Então vamos considerar a combinação linear de W1, W2, W3 até Wm, né? Então se a gente fizer 0 igual a x1 W1 mais x2 W2 até um xm Wm, né? Isso dando zero. Então, vamos usar essa informação e essa outra informação posteriormente. Então, se a gente tem essa combinação linear destes m vetores, então se a gente pegar um e substituir em 2, certo? A gente tem que 0, né, vai ser A1, x1 mais A21, x2 mais, e assim vai até o último, AM1, xm, isso vezes o primeiro vetor, V1, né? É isso que a gente tem quando substitui
1 em 2. Né? No lugar do W1, a gente coloca essa combinação aqui. Né? E aí isola, né, coloca em evidência os vetores VIs, né, V1, V2, V3 até VR. Então vai ficar isso, mais toda a combinação com V2, toda a combinação com V3 até o VR. Né? Então vai ficar A1R vezes o X1 mais A2R vezes o X2 e assim vai até o AMR vezes o XM. Então isso daqui multiplicando por VR e também, né, é igual a zero. Então, considerando a combinação linear, estas combinações que estão dentro do parênteses, multiplicando por cada vetor V1, V2, V3 até VR da base, são na verdade os coeficientes e dando zero. E aí a gente lembra que V1, V2, V3 até VR é LI. Bom, se são LIs, qualquer combinação implica que os vetores são nulos, né? Que os coeficientes são nulos. Portanto, a gente vai ter A11 vezes x1 mais A21 vezes x2 até um AM1 vezes xm igual a zero. E assim até o último, né? A1R vezes x1 mais A2R vezes x2 e assim até o AMR vezes o xm igual a zero, né? A gente vai ter exatamente R linhas, né? Que equações lineares, né? São formando um sistema linear homogêneo com R equações e M incógnitas. Aqui a gente tem que o R é menor ou igual do que N, que é menor estrito do que o M. E aí a gente tem, se temos essa situação, né, em que o número de linhas é menor, né, do que o número de variáveis, né, então vai admitir uma solução não trivial. Ou seja, algum x não nulo que vai resolver. Né? Então, admite solução não trivial. Portanto, a gente tem aqui combinação linear. Né? A gente tem um vetor, né, um xi aqui, na verdade, que é não nulo. Né? Tem um xi não nulo. Existe xi diferente de zero para ir aqui de 1 a R. Né? No caso, de 1 a R. Ou de 1 a M também. Bom, então a gente tem que solução. Então a gente tem combinação linear. Então a gente tem combinação linear. Então porque W1, W2, W3 até o WM eles são LDs, não é isso?
Próximo resultado vai nos permitir falar sobre coordenadas de um vetor. Ele é o seguinte: então, dada uma base formada por n vetores, então vamos chamar de base beta, formada por V1, V2, V3 até um Vn. Ela é uma base de um espaço vetorial V, né? Então, cada vetor vai ser escrito de maneira única, certo? Em função dos vetores da base. Cada vetor de V como combinação linear. E isso de forma única. Então vamos verificar isso. Bom, para a gente verificar isso, a gente vai considerar um vetor qualquer no espaço vetorial V. E se ele está lá, como o conjunto beta formado por V1, V2 e Vn gera o espaço vetorial V, já que é uma base, então o V ele é escrito como combinação linear desses vetores. Então ele vai ser um alfa1 vezes V1, mais um alfa2 vezes um V2, mais o alfa3 vezes V3 até o último, né? Alfa n vezes Vn. Além do mais, V1, V2, V3 até Vn são LIs, porque são uma base, né? Então, se são LIs, o que a gente tem? Se eles são LIs, os coeficientes, né? Alfa1, alfa2 e alfa3 são escritos de forma única, ou seja, são determinados de maneira única, né? Então, alfa1, 2 até alfa n são univocamente determinados. Tá, mas como é que a gente verifica isso? Bom, simplesmente a gente poderia colocar V como sendo escrito por outros, outras combinações, por exemplo, gama 1 vezes V1, gama 2 vezes V2, até gama N vezes Vn. Ou seja, essa seria uma outra combinação linear que geraria V. Mas subtraindo as duas, então de um lado a gente ia ter zero, e aqui a gente ia ter alfa1 menos gama1 vezes V1, alfa2 menos gama2 vezes V2, assim até o último, alfa n menos gama n vezes Vn.
Só que isso daqui a gente poderia ver como coeficiente C1, C2, C3 até o Cn, né? Ou seja, a gente teria aqui zero, seria C1 vezes V1 mais C2 vezes V2 mais C3 vezes V3 até o último, Cn vezes Vn. Pelo fato de ser ali e tá dando zero, né? Então é porque todos os CIs, né, são zeros. Ou seja, quem é CI? É alfa I menos lambda I, igual a zero. E isso implica o quê? Que os alfa I's são iguais aos respectivos lambda I, né? Para I do 1 até o N. Vale essa igualdade. Ou seja, o alfa 1 é igual a lambda 1, alfa 2 é igual a lambda 2 e assim por diante. Portanto, eles são univocamente determinados. Bom, e então a gente tem isso. Então vamos supor que foi fixada uma ordem para os elementos da base, né, do V1, V2, V3, assim por diante. Certo? Então, de fato, não é, a gente tem que qualquer vetor é escrito de forma única, não é, como combinação linear dos vetores da base, certo? Bom, vamos falar agora sobre coordenadas de um vetor, né? Então, o que que vem a ser coordenadas de um vetor? Ou então, dada uma base beta formada por vetores V1, V2 até Vn, do espaço vetorial V. E aí, se a gente pega um vetor nesse espaço vetorial, ele é escrito como uma combinação linear dos vetores da base. Esses coeficientes da combinação linear são chamados de coordenadas de V em relação à base beta. E aí a gente denota dessa forma, né? Vetor V em relação à base beta tem coordenadas A1, A2, A3 até a N, né? É um vetor coluna formada por N linhas e uma coluna. Bom, como exemplo, bom, um exemplo aqui bastante conhecido, né? Seria o caso em que o espaço vetorial é igual ao R2. No caso que é igual a R2, a nossa base temos como vetores da base o 0, 1 e o 1, 0. Então, se você pegar qualquer vetor V em R2, então a gente vai ter o quê? Que V é alfa 0, 1, alfa 1, 0, 1, mais alfa 2, 1, 0. Como alfa é número real, então a gente pode passar para dentro do vetor, então vai ficar 0 alfa 1 vezes 1 dá alfa 1, mais alfa 2 vezes 1 alfa 2 vezes 0, 0. Soma de vetores vai dar alfa 2, alfa 1, né? Então, isso aqui a gente pode, né, representar como vetor coluna. Então, o vetor V na base beta vai ser alfa 2 e alfa 1, né? Esse é o nosso vetor na base. É um exemplo que a gente tem. Outras situações seria o caso que a gente tenha
que notar que a ordem dos elementos da base também vai influenciar na matriz de coordenadas, né? Então, aquele que você colocar primeiro vai influenciar porque o seu coeficiente vai vir primeiro, né? Então ele vai vir na primeira linha do vetor, né? Formado pelas coordenadas, né? Da matriz coluna. Então, dependendo de como você utiliza, pode vir alfa 2, alfa 1 ou alfa 1, alfa 2, né? Se a gente considerasse primeiro o 1, 0 e depois o 0, 1, nossa base beta, então aqui ia ficar alfa 1 e embaixo alfa 2, né? Então, assim, sempre que a gente considerar uma base beta, formada por vetores V1, V2 até Vn, a gente vai estar entendendo que ela é uma base ordenada, né? Que os vetores estão ordenados na ordem que aparece. Então, outras situações, a ordem dos vetores é de suma importância, né? Também. Então, e aí se a gente tem, digamos, soma, né? Soma de espaços vetoriais, né? Como é que a gente vai encontrar a matriz formada pelas coordenadas, né? Como determinar a matriz das coordenadas? Que seria o seguinte caso, né? O seguinte caso em que o espaço vetorial V seria formado por três coordenadas e a gente teria aqui a soma da primeira com a segunda menos a terceira dá zero. E o outro espaço vetorial, chamado de W, ele seria formado também por três coordenadas, em que a primeira é igual à segunda, né? Então, quem seria a soma, né? Quem seria V mais W nesse caso? Quem seria uma base, né, para V? Uma base para V seria gerado por 1, 0, 1 e 0, 1, 1, né? A gente teria esses dois. Na verdade, não seria uma base, mas seria um conjunto LI, né? Seria gerador de V. Então, provavelmente o V não é um espaço vetorial, né? Porque se são três coordenadas, né? Se está no R3, então temos que ter três vetores na base. O W ele é gerado por, veja só, primeira coordenada igual à segunda, então seria 1, 1, 0. E o outro vetor seria um que a terceira coordenada não fosse nula, né? Basta isso. Porque o Z não vai entrar num critério de caracterizar o W, né? Então seria esse um gerador de W. Então, portanto, quem seria V mais W, né? Quem seria o vetor V mais o vetor W? Bom, ele seria gerado por todos os quatro vetores, né? Então, seria gerado por 1, 0, 1. Seria gerado por 0, 1, 1. Por 1, 1, 0. E por 0, 0, 1. Então, gerado por estes, seria o vetor, o conjunto V mais W, né? Todos os vetores desse conjunto soma seria a combinação linear destes quatro vetores, né? E aí a gente sabe que se um vetor V do tipo x, y, z está em R3, então ele é escrito como? Então V ele é, por exemplo,
x vezes o 1, 0, 0, mais y vezes o 0, 1, 0, mais o z, né, vezes o 0, 0, 1. Ok? E aí, nesse caso, né, o que a gente vai ter? A gente poderia reescrever, né, reescrever o vetor v em combinação linear desses quatro vetores. Então, seria algo do tipo A1 vezes o vetor 1, 0, 1, mais A2 vezes o vetor 0, 1, 1, mais A3 vezes o vetor 1, 1, 0, mais A4 vezes o vetor 0, 0 e 1, né? Porque ele é combinação linear, né? Se ele está ali, né? Se você quer ver como combinação linear desses quatro, a gente teria isso, né? Bom, então quem seria A1, A2, A3 e A4? Nesse caso, né? Quem seriam eles? Como a gente ia determiná-los? Bom, o que vai acontecer? Vamos lembrar o resultado passado que dizia o seguinte, que se a gente tem dois espaços, subespaços vetoriais de um espaço vetorial maior, né, no caso, V é subespaço de R3 e W também é subespaço de R3, né? E eles são formados por esses conjuntos aqui, né? Gerado por 101, 011 e o W gerado por 1100001, né? São LIs, então são suas bases. Bom, a gente lembra daquele resultado que a dimensão de V mais W é o que? É a dimensão de V mais a dimensão de W menos a dimensão de V interseção W. Só que a interseção de V com W é uma reta, ok? Que tem dimensão 1. Então aqui a dimensão de V é 2, de W é 2, menos 1, 3, que é justamente a dimensão do espaço vetorial R3. Então eles têm a dimensão do espaço vetorial, né? O, o V mais W, né, tem dimensão 3. Portanto, né, o vetor V, aqui considerado acima, pode ser escrito como combinação linear, né, de 101, 011, 110 e 001, né, como a gente fez aqui. Então ele pode ser escrito desta maneira. Ok? Então vão existir sim A1, A2, A3, A4, tal que isso aconteça. Ok? Mas a gente tem o seguinte, se a gente seguir, né, a ordem dos vetores da base,
Então a gente vai ter que o A1 tem que ser igual a o x, né? E o A2 vai ter que ser igual a o y. Quem vai ser o A3? Bom, o A3 ele não pode ser mais ninguém, né? Porque o A2 já é o y, né? Então A3 que é zero, né? Então, o A1 seria o x, o A2 seria o y, o A3 somado com o A1 ainda daria x, mas para dar x, um número somado com x, então o A3 teria que ser zero e o A4 deveria ser somado, né, com A1 e A2, dando z, né? Então, o que a gente tem é que o A4 é z menos A1 menos A2, né? Que é menos x menos y. Bom, e aí a gente teria os elementos, né, do espaço vetorial R3 escritos, né, como combinação linear dos vetores LIs de V mais W, né? Então a gente teria que V mais W é o R3, né? Então, novamente usando este resultado aqui, né, essa igualdade, a gente tem o seguinte: a gente viu que a dimensão, né, de V interseção W é 1. Mas quem é V interseção W? O que é isso? Seriam os vetores que estariam no R3 e que x mais y menos z daria zero e x seria igual a y, né? As duas condições a gente teria aí. Então, esses são os elementos. Bom, mas esse conjunto a gente pode escrever da seguinte forma, como sendo, né, o x igual a y. Se x é igual a y, então 2x é igual a z. Então, x é igual a z sobre 2, né? Então, esse seria o conjunto. Que aí, se a gente fosse olhar quem é o gerador, né? Seria 1, 1 e metade dos dois primeiros, ou seja, meio, né? Então, esse seria o gerador de V interseção W. Vamos falar agora sobre mudanças de base. Okay? E que é mudança de base? É você sair de uma base do espaço vetorial
e ir para outra base do mesmo espaço vetorial, né? Às vezes é mais simples, né? Você resolver um problema em uma determinada base do que na outra. Então, vamos lá. Então, vamos considerar duas bases. Então, base beta, formada por o 1, o 2, o 3 até um certo n. E uma base beta linha, formada por W1, W2, W3 até Wn. De V, né? No espaço vetorial V. Então, se você pegar um vetor qualquer no espaço vetorial, a gente pode reescrever como combinação das duas, né? Então a gente teria o seguinte, teria que V seria A1 vezes o 1 mais A2 vezes o 2 até AN vezes o N. E a gente teria que V seria B1 vezes o 1, opa, W1, né? Escrito como combinação linear da segunda base. Mais B2 vezes W2 até BNWN. Tem a mesma quantidade de vetores porque a dimensão é n, né? Então não tem como alterar. Então, as coordenadas de V em relação à base beta, a gente sabe como escreve, né? É a matriz coluna. Então é a matriz coluna formada por A1, A2, A3 até a N. E as coordenadas do vetor V em relação à base beta linha vai ser quem? B1, B2, B3 até Bn, né? Então a gente tem essas duas maneiras. Então, como o próprio conjunto formado por o 1, o 2, o 3 até o n é base de V, então os vetores da segunda base, da base beta-linha, também é combinação linear dos U1, o 1, o 2, o 3 até o N, né? Então é isso que a gente vê, ou seja, a gente tem que um WI qualquer, ele é um A1, né? Ou melhor, um certo C1 vezes C1, C1i vezes o vetor U1 mais C2i vezes o vetor U2 e assim até o CNi vezes o vetor UN. E isso a gente pode fazer para todos os vetores, né, da base beta-linha. Então o que, que a gente vai ter? Que o vetor V ele é escrito como? Ele é escrito como B1 vezes W1. Mas então vai ser o quê? C1, 1, o 1 mais C2, 1, o 2 até CN 1 vezes o N mais e assim para todos os outros, né? Até o último, que seria o quê? Bn vezes
o vetor Wn, que é quem? C1n vezes o 1 mais assim até o CNN vezes Wn. Né? Então, se a gente colocar o is em evidência, o 1 em evidência, 2 em evidência, 3 em evidência, a gente vai ficar com algo como B1 vezes C11, isso até, somando até o BN C1N vezes o 1 e fazer com todos até o B1CN1, somando aqui dentro do parênteses até o BNCNN vezes W, ou vezes o N, né? Que é o N, aqui também. E aí a gente reescreveu o vetor V em função dos vetores da base beta. Né? Então, a gente tem isso. Né? Só que, por outro lado, o vetor V ele é A1 vezes o 1, mais A2 vezes o 2, até AN vezes o N. Então, por outro lado, a gente reescreve desse jeito. Só que as coordenadas em relação à base, elas são únicas. Né? Então, se elas são únicas, o x1, né, coordenadas únicas. Então, a gente tem, melhor, o A1, ele vai ser o C1 vezes o B1 mais o próximo até o C1N vezes o Bn, e isso até o último, né? Ou seja, o AN vai ser o CN1 vezes o B1 mais, somando todo mundo até o CNN vezes o Bn, né? Por ser único, né? As coordenadas de uma base. Então, colocando na forma matricial, né, a gente vai ter o quê? Que A1, A2 até AN vai ser igual a matriz formada pelos Cs, né? Então, a gente vai ter o que aqui? A gente vai ter o C11, C12, aqui até o C1N, e aqui vai até o CN1, e aqui até o CNN. E isso vezes a matriz coluna de B11, B12 até Bn, não é? Somando todo mundo. Então, essa matriz aqui, essa matriz de dentro, a gente chama, né, de matriz de mudança de base, né? Sai da base, por exemplo, da base A1, AI para a base BI, né? Ou da base BI para a base AI. Então ela é a
matriz que a gente apresenta dessa forma, né? Beta linha, beta, né? Beta linha para beta, da base beta linha para base beta. E aí a gente vai ter o quê? Que o vetor V na base beta, na verdade, né, as coordenadas do vetor V na base beta é igual a matriz, né, de mudança de base, de beta linha para base beta, vezes as coordenadas do vetor V na base beta linha, né, porque está na base beta linha, transforma, né, usando a matriz de mudança de base para base beta, né? Então essa daqui é a matriz de mudança de base. Então, de qual base, né? Da base beta linha para a base beta. Então, esta é a matriz que a gente vai utilizar quando quisermos mudar de uma base de espaço vetorial para outra, né? Com a mesma quantidade de elementos. Então a gente pode encontrar a coordenada de qualquer vetor em relação à base beta, né? Simplesmente multiplicando a matriz pelas coordenadas de V na base beta linha, desde que já sejam conhecidas, né? É assim que a gente consegue encontrar. E como exemplo, imagine que o nosso espaço vetorial é o R2, né? E aí a gente tem uma base beta com 2, menos 1, 3 e 4. E a base beta linha é formada pelos vetores canônicos, né? Então é a base canônica, 1, 0 e 0, 1, base padrão de R2. Então quem seria a matriz de mudança de base, né, de beta linha para beta? Quem seria ela? Para isso, a gente vai pegar um vetor W1, né, como sendo o vetor da base padrão, e escrever ele como combinação linear dos vetores, né, da base beta. Então seria A1 vezes o 2,1 mais o A2,1 vezes o 3. Aqui é menos 1, 3, 4. Então a gente vai ter que A11 vezes 2 mais 3 vezes o A21 dá 1. E que menos A11 mais 4 vezes o A21 dá 0. Né? Então daqui, já resolvendo o sistema, a gente obtém que o A11 é 4 sobre 11 e que o A21 é 1
sobre 11. Ok? Bom, da mesma maneira, a gente trabalharia com W2, como sendo o segundo vetor da base canônica. Então, 0, 1, como sendo o A, 1, 2 vezes o 2 menos 1, mais o A, 2, 2 vezes o 3, 4. Né? Acho que a gente está seguindo essa ideia aqui, né? Onde os índices da coluna, né, eles seguem os vetores da base beta-linha, né, da base de onde você quer sair. Então as colunas vão estar de acordo. Então se eu estou na base 2, menos 1, 3 e 4, então a gente está seguindo, né? Se a gente está na base padrão, então como ele é o segundo, então o índice que representa a coluna é o 2. Então aqui é o 2, aqui é o 2. E aí a gente vai encontrar também, por meio de sistema, né, que o A12 ele vai ser menos 3 sobre 11 e o A22 vai ser 2 sobre 11. Okay? Então, a matriz de mudança de base, de beta para beta, a base padrão para outra base, né, que é formada por A11, A21, A12 e A22, ela é quem? Ela é 4 sobre 11, 1 sobre 11, menos 3 sobre 11 e 2 sobre 11. Então essa é a matriz de mudança de base. Então qualquer vetor a gente utiliza essa matriz de mudança de base e reescreve em função da outra, né? E aí a gente tem também a inversa da matriz de mudança de base, né? Que seria isso, né? Bom, a matriz que é a inversa da matriz de mudança de base, ela é o quê? Aí a gente vai considerar os vetores da base beta, os u's, e os vetores da base beta linha, os w, né? WJ. Então a gente pode reescrever o i em relação a WJ. E aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter que as coordenadas do vetor V na base beta linha, a gente sabe que é a matriz de mudança de base de beta para beta linha, né? Se a gente quiser voltar para a base beta linha, é isso vezes as coordenadas do vetor V na base beta. Só que as matrizes de mudança de base de beta para beta linha e de beta linha para beta, elas são invertíveis, né? Elas têm inversa. E além disso, a gente tem que a inversa da matriz de mudança de base da base beta linha para a base beta, ela é
a matriz de mudança de base na base beta para a base beta linha. Então, uma é inversa da outra. Ok? É isso que a gente tem. Uma é inversa da outra. Digamos, por exemplo, que a gente tem a seguinte situação. Um vetor. Se a gente tem um vetor qualquer, né? Então, se a gente pegar os vetores da base anterior, do exemplo anterior. Então, como exemplo, a gente pegaria o 2 e o menos 1. E a gente consegue ver que ele é duas vezes o 1, 0, menos uma vez o 0, 1. Né? E o 3 4 da base beta, ele é 3 vezes o 1, 0, mais 4 vezes o 0, 1. É isso. E aqui a gente sabe que a matriz de mudança de base, né, da base beta para a base beta linha é quem? É 2 menos 1, 3 e 4, né, que são estes coeficientes aqui. Só que a matriz de mudança de base de beta linha para a base beta, a gente viu que é 4 sobre 11, 1 sobre 11, menos 3 sobre 11 e 2 sobre 11. Que, na verdade, isto é a inversa de 2, 3, menos 1 e 4. Certo? Então, de fato, uma é a inversa da outra. Bom, era isso. Muito obrigado.